Certo, vamos começar orando então para a gente finalmente começar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor nos tem dado o privilégio de estudar a Sua palavra juntos e amadurecermos a partir dela também. Que o conteúdo de hoje possa ficar, Deus, na nossa mente, no nosso coração e possa fazer diferença, Deus, pelo entendimento da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, abençoa as nossas mães nesse dia, para que elas se sintam amadas e agraciadas pelo Senhor também. Dá-nos um dia tranquilo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, Romanos 5, 12, do verso 12 até o verso 14, tá? Eu vou ler aqui para a gente tentar ao máximo aproveitar o tempo hoje, que está bem curto em função da questão da internet. Então vamos lá. Romanos 5, de 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E aí, o que vocês entendem aí desse texto, Mateus e Aline, que estão comigo aqui? Pode falar. Deixa a primeira. Vai, Aline, ele deixou você falar. Brincadeira, mas não. Vai. Eu acho que ele está falando aí sobre o pecado e, no caso, o pecado original, já desde Adão. Seria isso. E que eu só não consigo compreender essa parte que antes da lei não havia pecado. Tá. Não. Ele não falou que não havia pecado. Oi? Ele não falou que não havia pecado. Olha o texto aí. Ele está falando aí que o pecado não é levado em conta quando não há lei, não é isso? Ah, tá. Por quê? Também não entendo assim. Ah, muito bem. Tá. Então vamos deixar agora o cavalheiro que te deu a vez para ver o que ele vai dizer, tá bom? Vai, Mateus, arrasa aí, vai. Arrasa. Deixa eu ver também. Eu também entendi assim, principalmente pelo verso 12, a ideia do pecado original. E da comparação então, aí ele não vai falar de Jesus ainda no verso 12, né? Mas essa ideia do pecado original, como só um homem por Adão. Aí já no verso 13, ele diz que até a origem da lei foi pecado no mundo. Aí aqui eu não sei se vai ter uma implicação, um significado de lei, como você já mencionou nas aulas anteriores, porque eu esqueci. Como assim o significado de lei? Não entendi. Você disse na aula passada que nas aulas anteriores, que eu não vi, lei tinha um significado específico. Ah, tá. Ela pode variar o significado dependendo do contexto. Não. Eu não sei se tem aqui. Não, a ideia não é essa. Tá. A ideia é regime da lei mesmo. Sim. Tá? Pode falar, não fala mais? Não, o verso 14, né? Que é o último que a gente viu. Desde a primeira desde o sobreviver do pecado. Aqui eu acho que a gente vai já está fazendo vai começar a fazer uma referência a Jesus, né? Mas não tenho certeza. Priscila Ferreira. Vamos lá. Bom dia, Priscila Ferreira. Primeira aula sua? Fala aí, Cauli. Bom dia, Elge.
Jean, a esposa dela, cara. Que a gente conversou domingo passado. Ué, mudou de classe? O que houve? Tá sem internet. Acho que não tem hoje lá. Aqui. Legal. Show. A gente está em Romanos 5, de 12 a 14, tá? Beleza. Isso, eu tô transmitindo do celular mesmo, porque aqui tá sem internet. Tranquilo. Tá? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui no quadro uma pergunta, tá? Vocês estão em casa, eu vou mostrar assim que acho que vai ficar mais fácil. O Matheus tá aqui, tá vendo. Tá? Então, eu não sei se aparece invertido, aparece, né? Mas aqui tá escrito: pecamos como Adão ou com ou em Adão, no caso, né? Entendeu a pergunta? Entendeu, Aline? Entendi. Tá, então a pergunta é: todos pecaram, nós, né, no caso, pecamos como Adão, ou seja, assim como ele fez, nós fizemos, ou nós pecamos em Adão? Isso é uma pergunta interessante, o que você diria? Acho que é em Adão. E qual a diferença entre um e outro? Porque quem cometeu o pecado original foi ele. Mas a partir disso, acho que todos nós nascemos já pecadores, não? Interessante. Então hoje a gente está falando sobre o tema da ideia do pecado original, não é isso? O que você entende, né? O que vocês entendem, por exemplo, por pecado original? Pode falar também, tá, Matheus? Eu acredito que foi o primeiro pecado. Né? Primeiro pecado. Mas por que original? Os outros foram pecados falsos, só aquele lá é o pecado verdadeiro. Antes não havia pecado. Antes não havia. O que originou todos os outros pecados. A ideia é essa aí mesmo, né? A ideia de que ali foi a origem, né? É o pecado original, da onde se origina. Porque às vezes dá essa ideia, né? Tipo, parece que o pecado de Adão foi pecado mesmo, né? Nossa, é só a sombra, né? Na verdade não, é justamente essa ideia da origem do pecado. E aí o entendimento sobre essa questão do pecado original é importante para a gente desenvolver toda a nossa teologia, né? Lembra? Tem um termo aí que a gente usa, a gente chama de hamartiologia, não é isso? Que é a doutrina do pecado, né? O estudo bíblico, na verdade, o que Deus fala sobre o pecado. E aí a gente está começando aqui a pensar hoje sobre a ideia do pecado original, quando Paulo vai introduzir justamente o início, né? O primeiro ato de desobediência que desencadeou numa consequência aí bem drástica para toda a raça humana. E aí, no caso, a gente vai ver que é toda a humanidade que está em Adão. Beleza? Então, a gente precisa entender o pecado original da forma como Paulo coloca. Vou fazer um parêntese aqui. Por que a gente está afirmando também a ideia da importância? Porque o pecado original, essa ideia, né, esse pressuposto, ele é rejeitado por algumas pessoas. Por exemplo, eu estava lendo aqui o John Stott e ele falou sobre a ideia de Pelágio. Lembra de Pelágio? Era um cara que discutiu com Agostinho, no século V, parece, e ele rejeitava a ideia de pecado original. O que significa quando eu rejeito a ideia de pecado original? De que o homem nasce bom. Né? A ideia daquela que a gente tratou bem no início da carta, não foi? Jean-Jacques Rousseau, não era isso? E aí o que ele falava? Que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe ele. E a carta aos Romanos vai completamente na contramão disso, né? O homem, na verdade, ele nasce escravo do pecado e ele só é liberto em Jesus, né? Então essa é a ideia. Então Paulo está tratando aqui a ideia de como se originou o pecado, da nossa participação nesse pecado original. Então hoje a gente vai ver claramente aqui a ideia sobre como Adão ele era um representante, vamos colocar assim, federal da humanidade, né? Se é que esse termo se coaduna aí com a humanidade, mas a ideia é essa. Ele representava toda a sua descendência, né? Tudo que ele fez foi imputado a nós porque nós estávamos ali representados nele, né? Nós pecamos em Adão. Então essa é a ideia, né? A gente não pecou como Adão, ou seja, nós não fizemos o mesmo ato de desobediência que ele fez, né? Ele tinha uma ordem explícita de Deus para não comer, né, de uma única árvore que estava no meio do jardim, mas ele podia comer de todas as coisas,
e ele na verdade decidiu desobedecer a Deus. E daquele pecado ali então se originou todo outro tipo de pecado, tá? Então nós pecamos em Adão, e é isso que a gente vai começar a destrinchar hoje aqui, que vai ser crucial para o nosso entendimento de uma série de coisas, tá? Então vamos pensar aí no texto. No versículo 12, que a gente leu hoje agora, diz aí que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos lá. Paulo respondeu aí a questão da origem, né? De onde surgiu a rebeldia contra Deus. Ou seja, se a gente parar para pensar, uma das coisas que eu tenho falado aqui nas aulas, o cristianismo ele não é mais uma religião, ele é na verdade a verdade sobre todas as coisas que existem. Então quando eu paro para pensar, por exemplo, a questão da onde eu vim, né? Da onde eu vim, quem eu sou, qual o propósito da minha vida, para onde eu vou, né? O cristianismo responde todas elas com extrema precisão e clareza. E essa é mais uma dessas coisas que a gente está debatendo aqui. Mais uma resposta a gente encontra aqui de quem nós somos. Se você olhar para dentro de você hoje, você vai ver assim: poxa, eu tenho um padrão moral dentro do meu coração que eu não consigo atingir, né? As coisas que a gente tem falado na aula. Eu sei que há um nível elevado de moral que eu não consigo me equiparar a isso. A frase clássica que a gente pode entender aqui, o ser humano falando assim: eu sei que eu sou falho, né? Todo mundo sabe que é falho. O que é isso? É um reconhecimento de que ele não atinge o padrão que ele tem no coração, né? E a gente entende isso, que essa é a lei moral que Deus colocou no coração de cada homem, demonstrando a ele como ele não consegue cumprir a lei de Deus. Beleza? Então tá, Paulo também vai fazer uma coisa interessante aí. Nota aí que ele está colocando pecado no singular, percebe? Ele não está falando pecados pelos pecados, percebe? Ele coloca pecado no singular. E uma coisa interessante, e a ideia é como se ele estivesse personificando aí o pecado, né? Como se o pecado lá na origem fosse um personagem, né? A origem de todo mal no mundo é aquele personagem ali chamado pecado. É claro, o pecado é uma desobediência, o seu sentido mais imediato é justamente esse. Mas é como se Paulo estivesse aqui ilustrando a situação para a gente, do que vai acontecer naquele momento da primeira desobediência, né? Do nascimento de todo mal no mundo. Todo mal se origina justamente ali naquele evento central, no qual Adão desobedece, e nós estávamos ali representados com ele. Beleza? Então, uma outra coisa que ele vai dizer é a questão da morte. O pecado, ele sempre está acompanhado da morte. Aí eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos falando, né? Que é como se eles fossem companheiros inseparáveis. Eu achei até mais fácil entender como se o pecado fosse o marido da morte. A morte é a esposa do pecado. Eles estão sempre juntos, né? Porque quando Adão desobedece, e aí tem a questão do pecado original, né, de onde se origina, ele não veio sozinho, não foi só uma desobediência sem consequência. Ele veio com a sua companheira, né? Fala. Não faz sentido isso que você falou de Tiago. O pecado consumado gera morte. Pecado consumado gera morte, Mateus está lembrando aqui. Então vamos pensar. O pecado entrou pela desobediência de um homem, e ele traz a sua companheira, que é a morte, né? A consequência de todo aquele que desobedece. É interessante a gente pensar, só para ilustrar aqui, uma coisa que também o Nicodemos até estava lembrando, que a gente tem a morte aqui em 3 níveis, né? A gente tem a morte física, certo? A gente tem a morte espiritual e a morte... Não sei se dá alma, não sei se vai dar. Vai, Jean, vai Aline. Não estou conseguindo ver o chat aqui, não. Você falou morte física, espiritual. E qual é a última? Morte eterna. Morte eterna. É isso aí. Morte eterna. Então a ideia é essa. Quando Deus fala para Adão, né, que se ele comesse da árvore ele morreria, ou seja, é uma promessa de Deus de juízo, caso ele desobedecesse.
E aí ele desobedece, e todas essas três facetas da morte, elas passam a ser agora uma realidade do homem, correto? Só que elas têm três âmbitos diferentes. A primeira que a gente pode ver claramente é a morte espiritual de Adão, né? Houve uma separação espiritual entre ele e Deus. Ele começou a se esconder de Deus, ele começou a ter vergonha de Deus. Deus precisou então fazer o primeiro sacrifício, lembra disso? Que Deus fez vestes de peles de animais, lá no início de Gênesis. Ali alguns teólogos, né, eles veem justamente a ideia de que eles chamam de proto-evangelho, né? É como se aquelas peles de animais ali fossem uma figura de Jesus já. Por quê? Porque após o pecado houve sacrifício. Entendeu? É uma coisa interessante. Não é o foco da nossa aula hoje, mas a ideia é essa. Então Adão morreu espiritualmente, depois, sei lá, de 900 anos, eu não lembro exatamente quanto ele viveu, ele morreu fisicamente, certo? E se ele não foi redimido pelo sangue de Jesus, ele obteve a morte eterna, certo? Então aí nós temos aí três facetas da morte. Uma outra coisa que o texto pontua é o seguinte: ele vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. E aí eu já vou fazer uma referência aqui, uma propaganda também, da próxima aula do Mateus. O Mateus vai dar uma aula sobre o Adão histórico, falando sobre esse personagem real, né? Não fictício, não mitológico, no qual se originou justamente o problema da raça humana. Porque se a gente tira aqui a ideia do personagem histórico, a gente fica sem a resposta, né? A gente fica sem a resposta justamente do porquê. Porque se Adão foi um mito, da onde é que surgiu então a nossa desobediência? Quem nós somos, afinal de contas? Se Adão é um mito, a gente fica sem essas respostas, né? Aí você vai caminhar, por exemplo, para a teoria evolucionista, você vai encontrar uma série de problemas. Por quê? Você não vai ter uma pessoa, né, um ícone no meio do caminho para justamente ter esse início, né, esse pecado original. Enfim, são coisas que a gente vai discorrendo a partir de uma doutrina, né, equivocada, né, extra-bíblica. E o paralelo aqui que ele faz do personagem... Fala. Pode explicar de novo a morte espiritual? Morte espiritual, posso. Vamos lá. Eu falei das três facetas da morte, né? Espiritual, eu falei da morte física e da morte eterna. A primeira morte que elas acontecem em momentos diferentes, né? Então, assim, a primeira morte que Adão experimentou foi a morte espiritual. E como é que a gente consegue observar a morte espiritual de Adão? A partir do momento em que ele se viu separado de Deus. Deus foi procurá-lo no jardim e ele fez o quê? Se escondeu, ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido, ele teve medo, né? E aí naquele momento ali, eles tinham pegado folhas de figueira, né? E vai dizer que Deus fez vestes de peles de animais. É o primeiro sacrifício que a gente encontra na Bíblia, por exemplo. Entendeu? Interessante essa consciência, né? Entendi, obrigada. Do pecado, dessa vergonha, uma coisa assim, impressionante. É impressionante. Então, ele fala sobre a ideia do homem real, ele fala sobre a ideia também da questão de que todos pecaram. E aí, justamente voltando à pergunta que a gente iniciou a aula, alguns enxergam nisso daí, que todos pecaram, né? Como a ideia de que, tá vendo? Assim como Adão pecou, todos pecaram. Então nós pecamos como Adão, né? Não é. Um dos fatores o verbo que está aí é o verbo no passado, né? No grego, esse verbo aí é fantástico. Se você for estudar sobre isso, você colocar o significado dos verbos que estão no aoristo do grego. Aoristo. É interessante, é como se fosse assim, uma atitude que foi realizada de maneira completa. Entendeu? É feita de uma vez, entendeu? Há uma completude nesses verbos que são utilizados, e esse é um deles. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele inclui quem estava antes, quem estava depois, quem ainda não nasceu. Ele inclui de maneira super abrangente essa ideia do pecado. Todos pecaram.
Só que o interessante é que quando a gente vai olhar para o contexto, mais precisamente aí chegando no versículo 14, que a gente vai ler daqui a pouco, a gente vai ver que esse todos pecaram, não é que eles pecaram como Adão pecou, que nem a gente perguntou no início da aula. A ideia é que eles pecaram todos, né? Eu, você, Aline, Jean, todos pecamos em Adão. Estávamos lá representados nele e pecamos. E aí tem justamente o conceito aqui da nossa raça. A nossa raça humana pecou em Adão. Todos pertencentes a essa raça dos humanos pecaram em Adão. Certo? Ficou claro isso aí, Jean e Aline? Sim. Sim, até então eu tinha entendimento de que a gente peca como Adão por causa da transgressão, né? Está sendo novo esse conceito para mim. A gente transgrediu, o pecado é transgressão, é desobediência à ordem de Deus. E assim como Adão fez isso, a gente também fez e faz, enfim. Eu tinha isso, né? Não está sendo... Estou tentando ainda... Você vai ver, Jean, no versículo 14, a gente vai elucidar essa questão aí. Isso não significa que você não pecou, não desobedeceu também, mas a sua desobediência ela não foi igual a de Adão. A ideia é essa, entendeu? Sim, beleza. Só que esses pecaram aí do versículo 12 significa que nós estávamos ali representados em Adão e pecamos junto com ele, entendeu? Sim. Como raça, mas ele foi o responsável, ele era o cabeça, entendeu? Sim. E nós fomos afetados por isso. Então beleza, todos pecaram, né? O versículo 14 a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos lá, dá um pulinho lá em Gênesis 2, 16 e 17. Jogo rápido. Gênesis 2, 16 e 17. Vai dizer o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Está falando com Adão, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí é a parte que interessa mais a gente agora. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certo? No dia em que dela comeres, ou seja, no dia que você pecar, Adão, certamente você vai morrer. O que isso chama a ideia pra gente? A morte, ela não é simplesmente um evento humano comum. Ela tem um caráter estritamente espiritual, totalmente. A morte, via de regra, basicamente, ela é justamente uma punição para a desobediência. Só quem é culpado morre. Isso é muito importante de entender. Só quem é culpado morre. Quem não é culpado não morre. Aí eu vou colocar aí umas minhocas aí na sua cabeça, Matheus, e na da Aline e do Jean também. Será que Jesus morreria se ele não tivesse se entregado na cruz? Jesus morreu aí provavelmente com 33 anos, né? O que a gente normalmente escuta. Há quem diga que ele não morreria se ele não se entregasse. Teoricamente, se ele não se entregasse? Que ele não envelheceria, que ele não morreria. Na forma humana, tá. Interessante. Interessante. Bem, se ele veio como humano, ele já nasceu pecador. Mas Não. O que você falou? Se ele veio na forma humana, já nasceu pecador, mas Jesus não tinha pecado. Ué, como é que ele nasceu pecador sem ter pecado? Pois é, isso aí, ó. Deus já sabia antes de Adão pecar que isso tudo ia acontecer. Vai explicar isso aí. Tá certo. Ótima explicação. Já criou o mundo. Deus já criou o mundo já sabendo que isso ia acontecer. Já criou o homem já sabendo que isso ia acontecer. E aí? Jesus foi gerado do Espírito, né? Isso aí. Talvez nós estejamos pensando que realmente o mundo poderia mudar de novo, porque o poder já havia sido crucificado antes da fundação do mundo. Mas eu entendo a pergunta, realmente é uma questão interessante, né? Porque só quem é culpado morre. Jesus ele vai para a cruz a partir do momento em que assume o pecado, né? Isso aí. E a partir daí é que então ele se torna, assim, dentro da interpretação, acho que essa foi a angústia dele lá no Getsemane, de tomar o pecado. Sim, interessante. Ele sangue.
Entendeu? Não Interessante. necessariamente na morte e tudo mais. Claro, mas tem que tentar. Isso aí. O Matheus falou uma coisa muito interessante aqui, né? Da ideia de que aquela angústia que Jesus sofreu muito provavelmente tinha a ver com a ideia de se tornar pecado, né? De tomar o pecado sobre si. E é interessante. Isso é interessante. Sem pecado, a ideia do mundo estática é 100% homem. 100% de Deus, aí, pô, 100% de Deus, porque o pecado é puro, completamente. É uma coisa assim, que a gente não tem como compreender, humanamente falando. Verdade. Porque se a gente acha repulsivo pecar contra Deus, e somos impuros, completamente pecadores, imagina Deus que é assim, vendo isso. Uma coisa. Muito interessante. Dá para fazer uma aula só sobre isso. Realmente. Mas a ideia é que só morre quem é pecador. Jesus nunca pecou, ele não era pecador. Não está dando para escutar? O que o Mateus fala não dá. Tá. Se eu for repetir tudo que ele fala, a gente vai gastar muito tempo. Mas a ideia é que ele está colocando aqui a ideia de que o pecado é repulsivo, né? De que houve ali naquele momento de Getsemane uma repulsa por parte de Jesus, como sendo 100% Deus, ainda que 100% homem, né? Como ele tendo olhado para o pecado e sentido aquelas coisas em função do pecado. Cabe um estudo, né? Não acho que esteja claro, porque há um momento ali de angústia muito forte e a gente às vezes tem dificuldade de explicar. A parte humana também. Essa questão. Envolve a parte humana. Mas a ideia é que, teoricamente, Jesus não morreria. Né? A não ser que ele se entregasse. E o interessante é que ele fala assim: ninguém tira a minha vida de mim. Lembra disso? Ele fala assim: ninguém a tira de mim. A minha vida eu espontaneamente a dou. Ele fala: ninguém toma de mim. Eu dou a minha vida para tornar a reavê-la. Entendeu? Então a ideia é para tornar a reavê-la, não, né? Para reavê-la, no caso. Então Jesus, entendeu a ideia? Jesus não era culpado, Jesus não era pecador, ele não morreria. A ideia é essa, né? Isso é claro, uma teoria, porque a gente não tem algo claro na Bíblia, mas é uma conclusão lógica, vamos colocar assim, tá? Mas esse não é o ponto da nossa aula hoje. Então lá, a morte é uma questão espiritual. E aí, quando eu estou falando de morte física também, é uma questão espiritual. E aí, por causa dessa questão do pecado original, a gente vai ver hoje, os versículos 13 e 14, eles são uma espécie de parêntese, para que Paulo possa explicar o que ele acabou de afirmar no versículo 12. No versículo 12, ele faz um link, você vê aí, portanto, correto? Início, portanto. Ou seja, ele está ligando agora o argumento dele ao que ele falou anteriormente, com toda a sua tese, né? E o versículo imediato ali, que é o 11, ele vai dizer que nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Certo? Então todo o argumento de Paulo está linkado justamente com a ideia da redenção, da reconciliação em Jesus. Ok? E ele vai traçar então agora as duas humanidades. Só que antes de chegar especificamente nessa questão das duas humanidades, que eu vou falar um pouquinho hoje, ele vai falar sobre a ideia... como é que é? Do reinado da morte. Vamos ver se eu me achei aqui. Então ele vai fazer um parêntese aí nos versículos 13 e 14 para explicar esse versículo 12. Então vamos lá. Reinou a morte, né? Versículo 14, 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Certo? Ele coloca o seguinte... essa parte é difícil também. Eu fiquei assim ruminando, eu ouvi algumas coisas, no início eu não entendi, depois eu fiquei pensando aqui, né? Tudo a gente tem que pensar gramaticalmente, não é isso? O que a palavra significa? A gente tem que pensar a ideia do contexto, né? Há um contexto envolvido que influencia o significado de cada palavra. É a mesma coisa que eu tenho falado sobre lei, né? Tem que falar sempre sobre isso. Lei em alguns contextos não significa lei, significa condenação. Mas aqui é lei mesmo, lei. Vamos lá. Porque até o regime da lei, o que é o regime da lei? Nesse contexto aqui? Nesse contexto. A lei de Moisés? Lei de Moisés. Mas a ideia é, até o regime da lei, ele está apontando para um tempo onde não havia lei, né? E ele está apontando para o momento, esse até aí significa o início. Entendeu? Ou seja, ele pega lá, de Adão até o regime da lei, é uma
uma esfera cronológica aí, certo? Ele está traçando uma época, desde o primeiro homem que desobedeceu até o momento em que a lei foi dada, e ela foi dada em Moisés, né, ali no Sinai. Ele vai dizer, até o regime da lei havia pecado no mundo. E você vai ver que o interessante é que ele vai falar assim na questão seguinte, uma coisa que ele já falou anteriormente, né? Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas calma aí, Paulo, você está falando que existe pecado no mundo, mas não tem lei. Não tem lei para condenar o pecado. Então o pecado não é levado em conta. Ele falou isso aí, ó. Romanos 4,15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ele falou aí o propósito da lei, né? Em Romanos 3, 19 e 20, dizendo que pela lei veio tendo conhecimento do pecado. Ou seja, se não tem lei, não tem pecado, correto? Não. Só não estava escrita, né? Isso aí. Codificada. Então Paulo está mostrando aí pra gente que existia pecado no mundo, né? Mesmo antes de a lei ser dada. Não foi só assim, Adão pecou. Por quê? Porque Deus falou para ele não fazer e fez. Beleza. Aí os seus descendentes não tinham lei, então não havia nenhum tipo de punição. É isso? Não. E aí a tese de Paulo para mostrar que não é isso, que na verdade havia punição, né? O pecado não era levado em conta. Ele não era punido por uma lei revelada, no regime da lei de Moisés, que trazia aquele conhecimento do que é de fato pecado, né? Mas só que o pecado sempre foi punido. Como ele foi punido? Com a morte. Então vamos olhar para o texto novo. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Ou seja, os homens eram pecadores e praticavam o pecado mesmo sem receberem uma revelação de Deus dizendo que aquilo ali era pecado. Certo? E aí a gente, sem dúvida, vai atrelar isso à lei moral. Todos os homens, lembra, a gente já estudou aqui que a lei moral foi colocada no coração do homem no momento da criação. Certo? Ele tem uma lei no coração dele. E isso está atrelado justamente à ideia da imagem de Deus também. Né? Ele foi feito à imagem de Deus, ele é um ser moral. Né? Então, beleza. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, percebe a ideia? Há um porém. Beleza, o pecado não é levado em conta. Né? Ele não é avultado, ele não é revelado, mostrado pela lei. Correto? Mas, aí há um porém, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Entendeu, Aline? Sim, estou entendendo, estou caminhando para entender. Caminhando. Ele vai dizer o seguinte: o pecado não é levado em conta, né? Mas ele vai mostrar justamente um porém. E o porém olha para o que está acontecendo nos homens antes de Moisés. Exatamente. Houve punições. Noé, o que ele fez? Ele condenou o mundo, né? A ideia é justamente que ele fez a arca e aqueles que não creram foram condenados, foram punidos. Por quê? Por causa do pecado. Sodoma e Gomorra, tudo aí antes de Moisés, né? Então a gente tem justamente essa ideia de que o pecado estava sendo punido sim antes do regime da lei. Então Paulo está justamente fazendo um parêntese para explicar, né? O pecado entrou no mundo, certo? Ele entrou em Adão e ele não veio aparecer só em Moisés, ele continuou. É como se Paulo colocasse um slogan no início do texto, pelo menos no início dessa parte, né? Pecado original. Entendeu? Pecado original. Agora vamos ver por que o pecado é original e todo homem nasce pecador. Aí ele vai falar. Tony, posso fazer uma pergunta? Pode. Olha só. Então, mas qual é a diferença? Porque, tudo bem, teve o pecado original e a partir dali o pecado continuou, permaneceu. Como punição você tinha a morte, certo? Só que aí Paulo bota que antes da lei, né, havia pecado, mas eles não eram, como é que é? Agora eu esqueci. Então, mas qual é a diferença então, depois da lei? Já se peca
maior consciência, é isso? Sim. Depois da lei, olha aí Romanos 3. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, a lei, entenda, a lei de Moisés, né? E todos os seus derivados, vamos colocar assim, né? A revelação de Deus escrita. Diz aos que vivem debaixo da lei para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei dá aos homens o pleno conhecimento do pecado. Mas o pecado não vem só quando a lei foi dada. E essa é a tese de Paulo aqui. Entendeu? Então, oi. Não sei se você falou aí que eu caí aqui, mas não lembro onde Paulo fala isso, mas os que sem lei pecaram, sem lei Isso aí, perecerão. é isso aí. Os que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. Só que esse sem lei aí não é necessariamente cronológico, né? Ele pode, por exemplo, justamente hoje, ter uma pessoa que não tenha tido acesso à lei de Deus, né? Que ele pode pecar sem lei e mesmo assim vai perecer. Por quê? Aí você entra na semelhança das pessoas que vieram antes de Moisés. Também não tinham lei revelada, mas pecaram e também pereceram. É a mesma coisa aqui, mesma tese de Paulo aqui, né? Ele está mostrando como a morte estava sobre todos os homens como uma punição, como um castigo por causa do pecado. Por quê? Porque todos são pecadores por natureza, né? A ideia do pecado original. Então vamos lá, vamos correr um pouquinho. Entendeu, Aline? Estou entendendo. Tá, qualquer dúvida você vai falando, a gente vai destrinchando, porque depois a gente volta nesse assunto depois também, não tem problema não. Mas vamos lá, deixa eu correr. A morte, então, ela é uma evidência clara de punição. Morte é punição, a ideia é essa, punição pelo pecado. Só tem isso, a básica é essa, tá? Uma coisa, o exemplo que a gente pode ver também aí é a ideia dos bebês. Não. De forma geral. Porque as pessoas falam assim, porque o bebê é tão ingênuo, né? Tão puro e tal. Só que aí você pensa assim, mas por que o bebê morre se ele é ingênuo e puro? Porque ele é pecador. Só morre quem é pecador. Quem não é pecador não morre. E tem alguém que não morre? Todo mundo morre. Todo mundo morreu, todo mundo vai morrer sempre. Sempre. Então, essa questão dos bebês é uma coisa interessante para a gente entender que todos são pecadores desde o nascimento. E a morte é uma comprovação desse fato. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, esse fato de reinou a morte aí, está mostrando como é que todos estão debaixo da morte, desse castigo, dessa punição. A morte reina sobre todos os homens. Desde Adão até Moisés. Não significa que em Moisés ela parou de reinar. Entendeu a ideia? Ele só está mostrando que naquele tempo que não havia lei, ela também reinou. Como uma punição. Entendeu? A gente acha que às vezes assim, até Moisés, tá vendo? Com a lei, então veio a vida de triunfo. Não é essa a ideia. Porque justamente o contexto vai mostrar que a vida vem em Cristo. Né? É a partir de Jesus que a gente pode ter vida novamente. Mas a morte, ela reina sobre todos os homens, pelo menos a morte física. Né? Jesus não nos livra dessa morte física. De qual morte ele nos livra? Da morte espiritual e da morte eterna. Tem uns casos na história meio esquisitos, né? Você tem aí o fato lá de Noé, de Enoque, né? De quem foi o outro? Elias, né? Então assim, tem uns casos estranhos aí de o cara que foi aí arrebatado antes de morrer, mas isso é uma exceção, né? Extrema. Ele vai dizer então, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. E aí vem a dúvida do Jean, por exemplo, né? O texto está dizendo que aqueles homens que viveram entre Adão e Moisés, nesse período de tempo, né, nesse meio termo aqui, eles não pecaram como Adão. Olha para o texto. A morte reinou sobre esses homens, não é isso? Mesmo sobre esses, né? Que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. A desobediência de Adão foi um fato singular, certo?
Vamos tentar elencar aqui algumas características desse fato. Ele tinha uma ordem clara do que ele não podia fazer. Aí ele fez. Foi uma ordem revelada, vindo da boca do próprio Deus. Certo? Aqueles homens que viveram de Adão até Moisés, eles não tiveram isso. Foi um outro tipo de transgressão. Foi desobediência também. Entendeu, Jean? Foi desobediência. Todos desobedecem. Entendi. Mas a ideia é que não foi igual ao que ele fez. Aquele foi o pecado original. Certo? Mas mesmo assim, a morte reina sobre todos aqueles que são pecadores, mesmo que não tenham pecado conforme Adão pecou. A culpa foi de Adão, não interessa. Eu peco hoje. E ainda por cima, eu pequei representado nele. Ele me representava lá naquele momento. Tá? Foi ele que pecou, mas nós pecamos nele. É uma coisa doida, né? Aí a aula passada eu falei a ideia do paradoxo, né? Coisas aparentemente contraditórias, mas só que elas têm uma profundidade que às vezes a gente não consegue atingir, que são verdades espirituais. Então, nós pecamos um pecado diferente, então nós pecamos em Adão. Aí eu coloquei aqui uma frasezinha que eu acho que ajuda a gente a elucidar também. Isso nos ajuda a compreender que não há inocente nesse mundo. E aí eu coloquei o exemplo dos bebês. As tragédias não devem levantar suspeitas sobre a justiça de Deus. Presta atenção, as tragédias não devem levantar suspeitas no nosso coração sobre acerca da justiça de Deus. Eu não posso olhar para as tragédias e pensar assim, caramba, Deus é injusto. Não. O que eu tenho que pensar à luz da Bíblia? As tragédias, elas nos certificam, elas comprovam a nossa injustiça. Quando eu olho para a tragédia, eu não penso assim, poxa, Deus é mau, deixou que aquilo acontecesse com uma criança, com um bebê. Não. A ideia é, caramba, realmente todo ser humano é pecador. Todos nós merecemos a punição. E se não enfrentamos as tragédias, isso justamente é uma evidência da graça de Deus, da misericórdia dele. Interessante, né? O papel que os pressupostos que a gente assume fazem diferença na nossa maneira de ver o mundo. Elas compõem aquilo que a gente chama da nossa cosmovisão, né? A minha fé básica. Então, se eu tenho uma ideia errada sobre o pecado original, eu vou chegar a uma ideia errada sobre quem eu sou, sobre quem é o homem. Se eu acho que o pecado não foi original, se ele justamente foi só um exemplo, e aí eu copio ou não, ou todo mundo copia, né? Eu vou chegar à conclusão de que eu nasci bom, entendeu? De que a sociedade me corrompe, de que as pessoas me corrompem, entendeu? E aí eu vou chegar a conclusões equivocadas a respeito de quem eu sou, a respeito da obra de Jesus. A gente vai ver aqui o paralelo nas próximas aulas. Adão teve uma influência, uma abrangência na sua raça, da mesma forma como Jesus teve uma abrangência na sua raça. Se nós pecamos como Adão, nós então somos justos como Jesus, e nós não somos justos como Jesus. Mas nós somos justos nele. Entendeu a diferença? A gente não faz os mesmos atos que Jesus, ainda que a gente faça obras de justiça por causa dele, mas nós somos declarados justos porque nós estamos unidos com Jesus. A partir do momento em que a gente crê e confessa Jesus como Salvador, nós nos unimos a Ele. Estamos completamente ligados a Jesus. Ele nos representou naquele ato de obediência. Então, é muito importante a questão dos pressupostos. Quais são os componentes básicos da minha fé? Aí quando eu falo básicos, são os basilares. O que sustenta a compreensão da minha fé? O que molda a minha maneira de ver o mundo? Será que são pressupostos corretos ou falsos? Se forem falsos, eu vou chegar a conclusões equivocadas. E que são muito danosas para a nossa vida e para a salvação das pessoas também. Porque eu vou começar a apresentar um Deus que não existe. Né? Então vamos lá. Para finalizar, ele fala sobre a ideia de que Adão, no final do versículo 14, né? Ele prefigurava aquele que haveria de vir. E aí Paulo coloca como se Adão fosse uma figura de Jesus. Aquilo que eu acabei de dizer aqui, né? É claro que Adão é totalmente diferente de Jesus no sentido da sua moralidade, da sua santidade. Só que eles têm semelhanças. Aí eu vou usar até um termo aqui um pouquinho difícil, né?
mas é uma comparação antitética. O que é antitética? Faz uma referência à antítese, né? Eu comparo duas coisas, ou duas pessoas aqui no caso, que têm coisas similares em alguns aspectos, mas são opostos. Entendeu a ideia? Então vamos lá, Adão ele era uma figura de Jesus. Como é que a gente pode ver isso? Eu falei sobre a ideia da abrangência, né? O que Adão fez impacta toda a sua raça. Qual é a raça de Adão? A raça dos pecadores, né? A raça humana. Toda a raça humana é pecadora. Toda é. Né? Então tudo que Adão fez influenciou a sua descendência, toda a sua raça. E Jesus ele é o segundo Adão, né? Ele é o cabeça de uma nova raça. Então, aí quando você para pensar, você só consegue chegar a dois tipos de pessoas. Duas classes de pessoas existem. A gente tem a classe dos pecadores, os filhos de Adão, certo? E dos salvos, dos crentes, os eleitos, melhor dizendo, né? Os filhos de Deus, que são representados em Jesus. Nós só temos esses dois tipos de pessoas. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Né? E o fato de estar é justamente a quem você está unido. Eu estou unido a Jesus a partir do momento em que eu creio nele como meu Salvador. E aí eu não sou mais, eu não recebo mais a influência final, né, para os pecadores, que seria no caso a morte eterna, a morte espiritual. Né? Eu continuo recebendo a morte física porque eu não deixei de ser descendente de Adão. Mas Jesus me livra de alguns aspectos dessa minha humanidade anterior. É por isso que a Bíblia também usa a ideia de que nós fomos feitos nova criatura. Nós somos uma nova criação. Né? A primeira criação estava em Adão. Todos os seus descendentes caíram junto com ele. A segunda criação está em Cristo. E todos os seus descendentes foram salvos com ele. É muito interessante, né? A ideia então de que Adão ele é um tipo de Cristo. Ele é uma figura daquele que haveria de vir. Ou seja, lá em Gênesis, pelo seu pecado e a influência que ele teve, a sua descendência, ele estava fazendo menção, ainda que de maneira antitética, né? Uma antítese, ao próprio Jesus, que viria e pelo seu ato, ele justamente abençoaria toda a sua descendência espiritual. Ficou claro isso? E aí, por fim, a gente tem a ideia da solidariedade humana, né? Como é que pode, então, uma pessoa afetar todo o povo? Aí o John Stott vai pontuar uma coisa que ele chama de solidariedade, como se fosse uma solidariedade humana. Não solidariedade no fato de fazer o bem, mas de ser solidário, de compartilhar algo. Então, o cabeça compartilha algo com os seus descendentes. Isso é muito fácil a gente ver em casa, por exemplo. O que o pai faz afeta toda a casa, sem dúvida. Só que essa questão aqui é espiritual. Vamos ver então Hebreus aí 7, 9 a 10, último texto de hoje. Hebreus 7, 9 a 10. A gente está vendo aqui em Hebreus 7 a ideia de que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Lembra? O que o texto diz aí? Hebreus 7, 9 e 10. E por assim dizer, também Levi, pensa na ideia, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quem? Levi não tinha sido gerado por seu pai. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. Está percebendo aqui? Levi era descendente de Abraão. Levi só foi nascer muito tempo depois. Certo? Levi só veio lá pouco antes de Moisés. Não foi? Eles eram filhos de Levi, não é isso? Aquela descendência ali. Então, o que acontece? Antes de Levi ter nascido, que era justamente a figura, né, do sacerdote, aquele que recebe dízimos, ele estava presente em Abraão, que era o seu pai, o seu precursor. Então, na pessoa de Abraão, Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Aí ele faz uma referência aí,
um paralelo com Jesus, né? Como Jesus é superior ao sacerdócio levítico, por exemplo. Percebe a questão da solidariedade? E aí o Stott vai dizer o seguinte, olha, para a nossa mente ocidental é um conceito difícil de entender como um cabeça pode afetar tanto positivamente ou negativamente a família. Mas ele vai dizer o seguinte, para os povos orientais isso é muito mais fácil de se compreender. E a gente lida com o texto oriental, né? É um texto do Antigo Oriente. Então isso é uma coisa interessante para a gente pensar, essa questão da solidariedade, né? E a gente começa a sossegar diante da palavra de Deus, né? Por quê? Porque de fato Deus não é injusto. Nós estávamos representados em Adão. Isso não é injustiça. Deus, ele trata da humanidade direto com Adão. Adão, você se pecar, é como se ele estivesse falando assim, ó, seres humanos, se vocês pecarem, vocês vão ser punidos, certo? Só que naquela época só tinha uma pessoa. Mas mesmo assim, essa questão da solidariedade mostra pra gente como um cabeça afeta toda a sua descendência. Tá? Isso vai ser importante para a gente entender o que Jesus faz e como ele nos salva. Então, conclusão, o conceito do pecado original aí, ele vai mostrar por que nós somos pecadores, de onde surgiu esse mal que está não só fora, mas dentro da gente. Surgiu lá, houve uma origem. Tá? Então a gente entende que nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. A gente peca porque nasceu pecador, né? Então nós somos por natureza pecadores. A gente viu então que a morte é uma evidência de que não há nenhum inocente diante de Deus. Ou seja, nós precisamos olhar para nós mesmos e ver como nós somos culpados diante de Deus. Isso deve nos fazer, né, nos colocarmos em submissão, né, nos quebrantarmos diante de Deus em arrependimento, reconhecendo quem Deus é, certo? E em seguida, nas próximas aulas, então a gente vai ver essa ideia da figura, né, a comparação entre Adão e Jesus e da obra de cada um. A gente vai destrinchar isso, tá? Na aula que vem, então, participe. O Mateus vai falar sobre justamente a ideia do Adão histórico. Então, eu vou estar aqui, se possível, também para gravar a aula, para estar presente. E a gente vai ver essa questão do personagem Adão, como isso é importante para a nossa compreensão do Evangelho. Beleza? Voltou? Então vou encerrar aqui para a gente ir para o culto. Senhor, muito obrigado por esse dia, pela sua misericórdia, sua graça, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque apesar de sermos punidos e pecarmos em Adão, nós também somos unidos a Jesus e somos salvos pelo ato de obediência que Ele teve, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse dia, nos ensinar, Deus, a olhar para o Senhor, nos ensinar, Deus, a nos achegarmos ao Senhor e nos ensina, Deus, a Te amarmos mais. Nos atrai para Ti mesmo, Senhor, e tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus.